Havia algo na casa da avó Dulce que sempre causava arrepios nas crianças da família. O baú misterioso que ficava no sótão. A história desse baú atravessou gerações, e por mais que a avó já tivesse morrido há mais de 11 anos, ainda se ouvia falar dele em encontros familiares. Eu mesmo cresci ouvindo as lendas que rondavam o tal baú, e todas as crianças da família, em algum momento, se arriscavam a brincar lá em cima, mas nunca tivemos coragem de abri-lo. Vó Dulce era uma mulher de caráter forte, com uma enorme capacidade de amor, mas também possuía um olhar severo que fazia qualquer um se encolher quando ela ficava brava. Ela nos contava, com um sorriso travesso, que uma vez que ela morresse, viria de noite puxar o pé de quem ousasse mexer no baú. Era uma lenda assustadora, mas ao mesmo tempo era difícil não acreditar, já que sua autoridade era inquestionável. Os anos passavam e o baú continuava intocado, guardado naquele sótão empoeirado, enquanto as crianças cresciam e as histórias sobre ele se espalhavam como fogo. Os filhos e netos nunca haviam tido a coragem de abrir aquele baú. Havia até alguns que se aproximaram dele, mas sempre que faziam isso, diziam ter ouvido vozes baixas e estranhas, luzes piscando no ambiente e uma sensação de frio que os fazia correr para longe gritando. Era como se o baú tivesse vida própria. Mas como tudo na vida, até as lendas começam a enfraquecer com o tempo. Quando a avó Dulce faleceu, o baú continuou lá, no sótão, sendo uma lembrança da velhinha que amava a todos, mas que amedrontava ao mesmo tempo. E nesse meio tempo, ninguém ousou abrir o baú, até que em uma reunião de família, os filhos e netos se reuniram para discutir o que fazer com ele. Nós todos decidimos que era hora de trazê-lo para a sala de estar, onde todos poderiam finalmente tentar desvendar o mistério. Havia um suspense no ar, como se fosse uma missão quase impossível, mas cheia de promessas de descobertas. Cada um tinha sua teoria sobre o que poderia ter dentro dele. Certamente são joias. Ou talvez dinheiro. Imagina o tanto de ouro que a mamãe deve ter guardado, sugeriu tia Berenice, a mais entusiasta, com os olhos brilhando. Minha prima Mariana, que com aquele jeitinho sonhador, disse: "Eu acho que dentro do baú estão todos os segredos da família. Talvez até um mapa de tesouro perdido." Mas a especulação mais engraçada veio de meu primo João, que, cético, declarou: "Ah, deve ser um monte de dentaduras velhas e inúteis. Não tem nada demais, eu aposto", disse ele. Entre risadas e especulações, todos se acomodaram em torno do baú, tentando encontrar alguém que tivesse coragem de abri-lo. Era uma mistura de medo e curiosidade, uma envolvente tensão na sala. E foi então que o mais improvável dos heróis surgiu. Eu, o neto mais medroso da família, fui o desbravador, quase um coração valente. Brincadeiras à parte, sempre fui o mais inteligente, o mais assertivo, mas também o mais cauteloso. Não sabia se estava mais assustado com a ideia de abrir o baú ou com a possibilidade de ser puxado pelo pé à noite pela minha avó. Mas para a surpresa de todos, e para a minha também, não posso negar, tomei a decisão de abrir aquele bendito baú. Já estava cansado de todas aquelas especulações. Queria de uma vez por todas resolver aquele mistério. Encarei o baú com firmeza e, sem pensar duas vezes, destravei sua tampa. Silêncio total na sala de estar. Parecia que estava vazia. Até as crianças paralisaram na hora. Dentro do baú havia algo que eu nunca imaginaria. Não era dinheiro, nem dentaduras. Eram miniaturas de bonequinhos, pequenos e delicados, todos cravejados de pedras, que pareciam diamantes, como se fossem obras de arte raríssimas. Uma carta estava sobre eles, escrita em uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Era da vó Dulce. Querido corajoso que ousou abrir este baú, se você está lendo estas palavras, significa que foi você quem teve a coragem que os outros não tiveram. E por isso, parabéns! O que você encontrou aqui não é apenas um tesouro de valor material, mas um legado da minha vida e da minha arte.
deixe-me explicar um pouco sobre quem eu fui, para que você entenda o que tem nas mãos agora. Quando jovem, fui conhecida como Dulce, a designer de joias e criadora de peças artísticas raras. Nos anos 50, abri minha loja, Os Encantos de Dulce, no coração da cidade. Ali, vendia as mais preciosas criações, incluindo miniaturas com materiais raros e incrustados com diamantes. Esses bonequinhos foram minha especialidade, uma mistura de arte, luxo e um toque de magia. Cada um deles foi feito com todo o cuidado e a precisão de uma obra de arte. Eu os criei para os colecionadores mais exigentes, pessoas que sabiam reconhecer o valor da arte verdadeira. Minha loja tornou-se um ponto de encontro de nobres e aristocratas, e meus trabalhos foram aclamados por muitos. No entanto, com o tempo, decidi afastar-me desse mundo de ostentação. As pessoas passaram a ver minhas peças como uma mercadoria, não como expressões de minha alma e criatividade. Então, comecei a guardar meus maiores tesouros. Deixei-os em segredo, escondidos neste baú, para que um dia, talvez, alguém digno os encontrasse. Os bonequinhos que você encontrou são alguns dos últimos que criei antes de fechar a minha loja. Cada um deles é único, cravejado de diamantes raros e feitos com materiais de uma qualidade que poucos poderiam pagar. Eles valem uma fortuna, mas para mim, o verdadeiro valor está em suas histórias e no que eles representam. Sei que você deve estar se perguntando sobre a história do puxar o pé. A verdade é que eu criei essa lenda para testar a coragem das crianças e dos adultos da família, e também para verificar quem tinha realmente um espírito audacioso. Eu queria garantir que quem fosse abrir este baú não fosse uma pessoa que acreditasse em tudo o que ouvisse, mas alguém que, como eu na juventude, tivesse a inteligência e a coragem de seguir o seu próprio caminho. Parabéns! Você superou o medo e, ao fazer isso, encontrou algo muito mais precioso do que imaginava. Os bonequinhos são seus agora, e com eles, espero que você possa entender o que realmente significa ser corajoso. Não se trata de correr atrás de riquezas, mas de buscar aquilo que é verdadeiramente valioso. A coragem, a inteligência e a liberdade para tomar suas próprias decisões. Guardei-os por tanto tempo, e eles sempre tiveram um valor diferente para mim. Mas lhe dou a liberdade e o direito de fazer com eles o que bem entender. Guardar, presentear, vender. Só peço que guarde um único com você, simbolizando a riqueza e o amor que reina em nossa família. Sei que atenderá ao meu pedido, pois criei bem a todos desta família, e o que nos une é a lealdade e o firme caráter que todos nós temos. Com todo o meu amor. Mãe, vó e bisavó, Dulce. Quando terminei de ler a carta, meu coração estava repleto de felicidade e saudade da minha querida avó. Ela realmente sabia como fazer nossos corações se encherem de amor e gratidão. Que sorte tivemos de tê-la conosco! Quão afortunados fomos, refleti. E ao mesmo tempo senti um alívio enorme. Não havia nenhum espírito para puxar o meu pé. A história era uma estratégia da minha avó para testar nossa coragem. Mas antes que eu pudesse me recuperar do choque e admirar os raros bonequinhos, algo inesperado aconteceu. O vaso de flores que estava ao lado da porta se espatifou no chão com um barulho ensurdecedor. Foi um alvoroço. Todos gritaram, correndo para longe do baú, acreditando que a avó Dulce, ou melhor, o espírito dela, estava ali pregando uma peça em todos nós. Mas ao olhar em volta, vi o culpado. Bob, o labrador desastrado da família, que corria pela sala em disparada, indo em direção à cozinha, onde o cheiro dos biscoitos recém-assados atraía seu olfato. O pobre cachorro, mais interessado nos biscoitos do que em assombrar a família, derrubou o vaso sem querer. A confusão foi grande, mas todos riram, aliviados por perceberem que, na verdade, não havia nada sobrenatural acontecendo. Era apenas o Bob, o cachorro danado, e que família mais medrosa era a nossa. Hahaha. E assim, a história do baú misterioso da vó Dulce terminou com um toque de humor e um pouco de sorte para mim. Os bonequinhos eram valiosos,
Mas a verdadeira lição que a minha avózinha queria passar era sobre coragem, inteligência e, claro, não cair em histórias fantasmagóricas. Agora, com a chegada do Ano Novo, desejo a todos que estão ouvindo esta história um 2025 repleto de prosperidade, saúde e felicidade. Que o novo ano traga sorte para todos, como a sorte que tive ao abrir aquele baú. E que, como eu, todos tenham a coragem de enfrentar seus próprios medos e desafios, sabendo que, no final, as maiores riquezas nem sempre estão no valor das coisas, mas sim no que elas representam. Feliz Ano Novo a todos os amantes de boas histórias. Que este ano seja para você de muita saúde, prosperidade e boa sorte, tanto quanto a deste neto de Dona Dulce que vos fala.